Fala pessoal, agora a gente vai fazer um estudo do sinal da função quadrática. Segue o jogo. O tema da nossa aula é o estudo de sinal da função quadrática, da função do segundo grau. O objetivo de se estudar o sinal de uma função é você dizer para quais valores de x você tem y menor que zero ou y maior que zero, ou seja, quando que a sua função é positiva, quando que ela é negativa, ou vice-versa. Em algumas aulas anteriores eu fiz um quadro resumo ali que comparava o sinal do a, o parâmetro a da sua função, com o sinal de delta. Nesse nosso quadro aqui, essa relação está um pouco mais detalhada, porque a gente vai falar qual é o resultado que se tem quando você tem cada tipo de combinação ali. Por exemplo, se eu tiver o a menor que zero e o delta menor que zero, beleza? Eu tenho um gráfico, uma parábola que é côncava para baixo e um gráfico que não toca o eixo x, Se o delta for menor que zero, eu não tenho raízes reais. Vai ser essa situação aqui, ó, o eixo x e o gráfico, a parábola toda aqui abaixo do eixo x. Para estudo de sinal, o eixo y ele não é muito importante não. O que é que você precisa saber? Se eu tivesse o eixo y aqui, ó, acima do eixo x é a parte positiva do eixo y. Abaixo do eixo x é a parte negativa do eixo y, tá? Então, assim, quando eu tenho o meu gráfico todo abaixo do meu eixo x, eu sei que os valores de y vão ser todos negativos nesse caso, beleza? Então, se eu tenho um a menor do que zero e o delta menor que zero, a conclusão que eu tiro é que o y é menor do que zero, qualquer que seja o x pertencente aos reais, Para todo x pertencente aos reais, numa função que tenha a menor que zero e delta menor que zero, o y é sempre negativo, beleza? Se o a for menor que zero e o delta igual a zero, nesse caso, a minha parábola ela agora vai tocar o eixo x em um único ponto aqui, Eu até destaquei aqui, ó, que é o ponto que ele é igual ao x', que é igual ao x do vértice também, e que é igual ao x duas linhas, beleza? O gráfico ele está, em sua grande maioria, todo abaixo do eixo x. Ele toca o eixo x nesse único ponto aqui, que é a raiz, E depois volta a decrescer e fica novamente todo abaixo do eixo x. Nesse caso, a conclusão que a gente tira é que o y é menor ou igual a zero para todo x pertencente aos reais. Em sua grande maioria, o y é menor que zero e o único ponto em que ele é igual a zero é esse ponto aqui da raiz, x' igual a x duas linhas. Se eu tenho a menor que zero e delta maior do que zero, beleza? Novamente, eu tenho uma concavidade para baixo, mas agora o meu gráfico, ele toca, a minha parábola toca o eixo x em dois eixos distintos, tudo bem? Nesse caso, eu vou separar minha análise em dois casos. Eu tenho uma parte do gráfico que está acima do eixo x, ou seja, nesse trecho aqui, ó, eu tenho valores positivos de y, e tenho partes que estão abaixo do eixo x. Nesses trechos, a gente tem valores negativos para y. Olhando nesse caso, quando que o y vai ser menor do que zero? Para todo x que é menor do que x1, o gráfico vai decrescendo infinitamente aqui, eu vou ter valores negativos de y. E para todo x que é maior do que x duas linhas, ó, o gráfico vai continuar decrescendo e para todos esses valores de x, eu tenho y negativo. O único trecho em que y vai ser maior do que zero é esse trecho aqui entre as duas raízes. Ó. Então, y vai ser maior que zero para todos os valores de x que estão entre as duas raízes, beleza? Nessa situação em que a é menor que zero e delta é maior que zero. Passando aqui, ó, a maior que zero e delta menor que zero. É um caso análogo a esse aqui, Só que a diferença é que agora a parábola ela vai estar toda acima do eixo y, A concavidade vai ser para cima e todos os valores de y aqui, ó, vão ser positivos. Esse símbolo aqui, ó, é para todo x pertencente aos reais, Qualquer que seja o para todo x, y é maior que zero para todo x pertencente aos reais, beleza? O gráfico ele não toca o eixo x, então y é sempre positivo, porque é côncava para cima. A maior que zero e delta igual a zero. Agora, o único ponto que vai tocar no eixo x aqui, o ponto do gráfico, é quando o x for igual à raiz, Que, de novo, é igual ao vértice, O vértice da parábola, ele vai ser igual às duas raízes. Então, o y, nesse caso, é sempre maior ou igual a zero. Para qualquer valor de x distinto da raiz, y é maior que zero. Para x igual à raiz, o y é igual a zero. Mas nesse caso aqui, nunca vai ser menor que zero, beleza? E o último caso
é quando eu tenho tanto A positivo quanto delta positivo. Agora eu tenho um caso de concavidade voltada para cima e 2 pontos de interseção aqui no eixo X, certo? Aí de novo eu vou olhar o gráfico. Ó. Esse trecho do gráfico, ele está acima do eixo X, ou seja, são valores positivos de Y. Esse trecho ocorre para todo valor de X menor do que a primeira raiz ali, né? Menor que o X'. Assim como esse outro trecho aqui, ó, que está acima do gráfico, ele ocorre para todo valor maior que x duas linhas, né? E além disso, ó, o gráfico ele fica abaixo do eixo x aqui, ó, para todos os valores de x que estão entre essas duas raízes, né? Tá aqui a nossa conclusão. Ó. Y é menor que zero, ou seja, y é negativo, quando o x, né, é um valor entre as duas raízes, né? Ele é maior do que a primeira raiz e menor do que a segunda raiz. E o y vai ser positivo se o valor de x for menor, né, do que essa primeira raiz aqui, ou se o valor de x for maior do que a segunda raiz, beleza? Olha o exercício aí. Faça o estudo do sinal das funções, né? Letra A. f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza. O delta aqui, ó, se você for fazer os cálculos, você vai obter delta igual a 1. Ou seja, delta é maior que zero. Então, a gente sabe que o eixo x ele vai ser tocado 2 vezes pela parábola. O A aqui vale 1, né? A igual a 1, que é maior que zero. Então, eu tenho um caso em que delta é maior que zero e A é maior que zero. É esse caso aqui, ó. Falta agora eu descobrir quais são as duas raízes, né? Se eu fizer f de x igual a zero, né, eu vou ter a equação do segundo grau para resolver. E se vocês fizerem as contas, vocês vão obter aí, ó, x' igual a 2, x duas linhas igual a 3. Beleza? Soma e produto, ó, dois números que somados dão 5, esse coeficiente com sinal trocado, e multiplicados dão 6, né? 2 e 3. Aí agora eu vou aproveitar um espaço vazio do quadro aqui, ó, desenhar o meu eixo x, certo? A parábola é côncava para cima e toca o eixo x em 2 pontos distintos, né? Quem são esses 2 pontos aqui, ó? São as raízes. X' igual a 2, x duas linhas igual a 3. Eu posso pensar e escrever dessa forma aqui, ó. Para todo valor de x menor do que 2, a minha função ela vai ser positivo, né? O trecho do gráfico, para qualquer valor de x menor que 2, ele está acima do eixo x, ou seja, são valores positivos de y. Entre as duas raízes, ó, o meu gráfico está abaixo do eixo x. Então, entre 2 e 3, a minha função é negativa, né? Ela tem valores negativos. E a partir do momento que x fica maior do que 3, eu volto a ter valores positivos de novo, né? E no caso particular de x igual a 2, x igual a 3, a função é exatamente igual a zero, né? Eles são as raízes da minha função, beleza? A letra B e a letra C, eu vou deixar como um exercício aí para vocês praticarem, né? Façam o estudo de sinal aí dessas duas funções. Pode representar dessa forma aqui, ou você pode escrever mais detalhado aqui, né? Nesse caso, y é menor que zero, se 2 é menor do que o valor de x, que é menor que 3. Y é maior que zero, se x é menor do que 2, né, para a nossa raiz ali, ou se x é maior do que 3, para a nossa segunda raiz ali, beleza? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!